só abrir aqui a apresentação que a gente já... Bem, para começar assim, eu acho que só para contextualizar, a RAI, né, o RAI Lab, a RAI Technologies é uma empresa curitibana, uma startup de Curitiba. A gente nasceu, na verdade, a mais ou menos 1 quilômetro daqui, né? Então, quando eu e o Sérgio, nós éramos estudantes de engenharia de computação, e por uma série de acidentes, coincidências, a gente saiu da computação no meio da faculdade, começou a trabalhar com saúde. A gente começou fazendo alguns softwares de telemedicina, depois a gente estava fazendo alguns equipamentos médicos, e aí, em algum momento, a gente começou a fazer exames de sangue. É uma história um pouquinho complicada, qualquer dia, se alguém quiser perguntar, eu posso contar um pouco mais. Mas, basicamente, no começo eu queria comprar um carro, e daí por isso que eu entrei em saúde e nunca mais saí, com uns 15 anos. Mas, bem, o que a gente está fazendo com a missão da empresa... tudo bem, falar um pouquinho mais alto. O que a gente está fazendo com a RAI, com a RAI Technologies, com o RAI Lab, no final do dia, a gente tem uma missão bem clara, que é reinventar e humanizar a tecnologia médica. Né? A gente começou na tecnologia médica por acaso, mas em algum momento a gente percebeu que... Obrigado. Que faltavam médicos no mundo, né? E que a gente precisava criar algumas tecnologias, algumas formas de fazer as pessoas terem acesso à saúde, né? Então, quando eu falo de humanizar a tecnologia médica, na verdade, eu estou falando de criar tecnologias que dão acesso às pessoas à saúde. Não sei se alguém já parou para pensar, mas imagina assim um cenário assim. Vamos considerar duas pessoas. Vamos chamar um de Dr. João e outro de Seu José, tá? Ambos são brasileiros, tá? O Dr. João mora aqui em Curitiba, ele é advogado, ele tem um bom plano de saúde, ele tem 45 anos, tem uma esposa, tem 2 filhos, né? E ele tem histórico de problemas cardíacos na família. E o Seu José não mora aqui em Curitiba, ele mora, sei lá, no interior de qualquer lugar aí que a gente possa imaginar, sei lá, no interior de algum estado no norte do país, né, de repente uma cidade aí a uns 200 quilômetros de Manaus, mais ou menos, só para dar um exemplo, lá no Amazonas, Manacapuru, que é inclusive até uma cidade onde a gente tem o RAI Lab lá funcionando. Tá? E o seu José também tem 45 anos, é casado, tem dois filhos, mesma coisa. Por acaso ele está numa fase agora que ele está sem emprego, ele não tem plano de saúde, e o seu José também tem histórico de problemas cardíacos na família. Por acaso, o pai do seu José também morreu de ataque cardíaco, igual o pai do Dr. João. Bem, imaginem que agora a gente está aqui no mesmo momento, por uma dessas coincidências do destino, tanto o seu José quanto o Dr. João sentem uma dor no peito, né? E ambos vão procurar por saúde. Se eu falasse para vocês que um deles vai morrer hoje, né? É fácil imaginar qual dos dois que não vai ver o amanhã, né? E é louco isso, porque ambos têm a mesma idade, têm as mesmas relações pessoais, têm o mesmo histórico, né? Se a gente for fazer uma anamnese, os antecedentes familiares, e no final do dia o que vai determinar se é o Dr. João ou o seu José quem vai viver, não tem nada a ver com a saúde deles, ou o mérito dele, ou o fato dele ser uma boa pessoa, uma má pessoa, mas simplesmente duas coisas: onde ele vive, né? E a renda que ele tem, né? E a gente aceita isso. Eu falo isso, eu estou contando aqui essa história, já contei essa história em vários lugares, e ninguém se choca se você parar para pensar. É normal, o seu José, coitado, né? Ele não tinha plano de saúde, tá certo ele morrer. Mas não é certo isso, certo? Isso acontece todos os dias. Isso acontece aqui no Paraná, isso acontece no Brasil, isso acontece quando a pessoa nasce no Brasil e outra nasce na África, isso acontece nos Estados Unidos todos os dias, quando um cara tem plano de saúde e outro não tem. Todos os dias as pessoas morrem ou vivem baseando-se simplesmente na quantidade de dinheiro que elas têm. Né? Ou se elas têm um plano de saúde ou não, ou se elas tiveram sorte de nascer na Finlândia, ou tiveram azar de nascer, sei lá, em Serra Leoa. É tão louco isso, gente, que se vocês verem hoje a expectativa de vida no mundo, um cara que vive no Japão hoje, a expectativa de vida deles é de 84 anos, né? E um cara que mora em Serra Leoa, a expectativa de vida é de 40 e poucos anos, né? Quer dizer, uma pessoa vai viver o dobro de tempo da outra, né? Pelo menos, na verdade, porque se você pensar a expectativa de vida é uma coisa que só tende a aumentar ou diminuir, né? Então, quer dizer, o cara que está nascendo hoje no Japão vai viver talvez mais de 100 anos. E o cara que está nascendo em Serra Leoa agora, o bebezinho que acabou de nascer em Serra Leoa, talvez, se ele der muita sorte, ele vai chegar nos 40 anos, né? Se vocês lerem as notícias, talvez ele chegue nos 15, 20. Isso é o mundo que a gente vive.
né? Um mundo que cada vez mais diferencia as coisas. E diferencia não baseado no mérito, mas baseado basicamente na sorte de onde você nasce, ou da família onde você nasce, ou de como você consegue ganhar, acumular dinheiro ao longo do tempo. Bem, é bacana, a vida é assim, algumas pessoas vão dizer que tudo bem. Na RAI, a gente está basicamente tentando mudar um pouquinho. Né? E a gente escolheu, não dá para mudar o mundo todo de uma vez só, né? Não dá para criar uma única tecnologia no mundo que mude tudo. A gente está começando por uma coisa bem simples. Né? Uma coisa que a gente entende que talvez cause a maioria dos problemas de saúde, né? Que a gente não nota às vezes, que começa às vezes com uma simples falta de conveniência, mas é uma das coisas mais desiguais na saúde no mundo, que são os laboratórios. Os laboratórios de análises clínicas são uma das coisas mais importantes em saúde, né? Se eles geram 94% dos dados objetivos nos prontuários médicos, eles influenciam 70% das decisões médicas, eles estão presentes em 37% dos parâmetros, né, dos guidelines médicos. Basicamente, se você vai no médico, em 70% das vezes o médico vai te pedir um exame de sangue, né? Só que, bem, vamos pensar de uma forma bem clara. Os laboratórios são uma das coisas mais desiguais do mundo. Se você mora em Curitiba ou se você mora em São Paulo, você vai ter acesso a laboratórios muito bons. Aqui em Curitiba você vai ter alguns laboratórios muito legais. Se você mora em São Paulo, você vai ter acesso a alguns dos melhores laboratórios do mundo. Se você andar 100 km de Curitiba, se você andar 100, 200 km de São Paulo, você já não vai ter acesso a um laboratório tão bom. Só para vocês terem uma ideia, se você estiver em Bauru, né, que você pode ir de carro de São Paulo para Bauru, mas em Bauru você vai ver que a diferença da qualidade do laboratório que você tem em São Paulo, onde você tem um laboratório como o Fleury, um laboratório como os laboratórios do Albert Einstein, quando você comparar com o laboratório que você tem em Bauru, sem desmerecer o laboratório de Bauru, vocês vão ver que tem uma distância muito grande. Você está saindo de um laboratório de ponta, que é um dos melhores laboratórios do mundo, para um outro laboratório que já é um laboratório médio. Se você for, por exemplo, como deu exemplo lá, por exemplo, em Manacapuru, a 200 km de Manaus, você vai perceber que não tem Fleury lá, que não tem Albert Einstein lá, que não tem DASA, que não tem Frischmann, que não tem nada, embora agora tenha um HiLab. Mas bem, o ponto é, gente, que isso acontece o tempo todo, né? Porque os laboratórios não mudaram como um todo. Se você pensar, o jeito que a gente telefona mudou, o jeito que a gente lê jornal mudou, mas o jeito que a gente faz o exame de sangue não mudou. Basicamente, você vai ao médico, ele te pede alguns exames. Se você tem a sorte de morar num lugar onde tem um laboratório, você vai até o laboratório, você faz um jejum antes, coleta um monte de sangue, e aí você espera alguns dias, você vai ter um resultado de volta, você volta ao médico, e é por aí que vai as coisas. Se você mora em São Paulo, se você mora em Curitiba, se você mora numa capital, se você mora numa grande cidade do mundo, se você tem um bom plano de saúde, você está bem. Se você não está nessas condições, você está mais ou menos mal, né? Dependendo do lugar que você está. Bem, como que a gente está tentando resolver isso com o HiLab? Usando tecnologia, usando a internet das coisas, usando Big Data, usando inteligência artificial, basicamente usando todas essas coisas aí que existem no mundo hoje. Bem, esse é um projeto, gente, que começou pequenininho, começou com a RAI aqui em Curitiba, né? Então a RAI é uma startup curitibana, e de repente a gente estava com a Intel junto com a gente, a Microsoft, a Positivo, né, que é aqui também de Curitiba, a Qualcomm Ventures, que também é um outro fundo, o Monax, e hoje aí com umas 5 grandes redes de farmácias do Brasil. Algumas vocês conhecem que são bem famosas aqui, como a Nicei e a Panvel. A gente tem a Pague Menos, que é do Nordeste, a gente tem a Drogaria São Bento, que é líder no Mato Grosso do Sul, a gente tem a Araújo em Minas. Essas 5 são 5 das 10 maiores redes de farmácias do Brasil. E elas estão ajudando a gente nessa ideia de melhorar o acesso das pessoas a exames de sangue. E se vocês pensarem, por que farmácias, né? Por que não hospitais? Por que não o consultório do médico? Por que não laboratórios de análises clínicas, né? E assim por diante? A questão é bem simples, gente. Quando a gente está falando do HiLab, a gente está falando de democratizar o acesso das pessoas à saúde. E se você parar para pensar, as farmácias são o espaço mais democrático em saúde no Brasil. Se você tem um hospital, um médico, hospitais, consultórios, clínicas, elas não são democráticas, se a gente parar para pensar bem. Você tem hospitais de classe A, você tem hospitais de classe B, você tem hospitais para classe C, e você tem hospitais para todo o resto. Se você pensar, um paciente que não tem plano de saúde, ele nunca vai ser atendido no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês, né? Um paciente, por outro lado, que tem um bom plano de saúde, que tem muito dinheiro, ele nunca vai se atender no sistema público de saúde. Então, quando a gente pensa no sistema de saúde como um todo, o único lugar, o único estabelecimento de saúde onde você vai ver pacientes da classe A, da classe B e da classe C sendo atendidos no mesmo lugar são as farmácias.
Né? A farmácia, se você for na Nicei ou na Araújo, na Pague Menos, vocês vão notar que não tem diferença. A promoção, vende-se remédio para todo mundo. Né? Ninguém olha o teu plano ou qualquer coisa do gênero, não faz a menor diferença. Todo mundo acaba comprando o remédio. Então, no final do dia, a farmácia é o único lugar de saúde no Brasil onde a gente acaba tendo todos os pacientes, e foi por isso que a gente acabou optando por começar o processo aí. Bem, vamos lá. A ideia é bem simples. Né? O High Lab, para quem não entendeu, é o laboratório da High. Beleza? Não é o melhor, não é o nome mais criativo do mundo, mas só para ficar. Bem, vamos lá. Esse é o High Lab, gente. O High Lab é um dispositivo com 12 centímetros cúbicos de volume, então cabe basicamente na palma da mão. É um dispositivo de internet das coisas. E o funcionamento dele é bem simples. Vocês podem imaginar uma máquina da Nespresso, tá certo? Então, do mesmo jeito que a Nespresso ela não inventou o café expresso, né? Você já tinha café expresso antes da Nespresso, ela só fez o café expresso ficar muito mais fácil de se fazer e qualquer pessoa consegue fazer um bom café expresso. O High Lab é a mesma coisa. A gente não está inventando aqui nenhuma bioquímica, a gente não inventou novos reagentes químicos mirabolantes ou um novo método totalmente insano de se fazer um exame. A gente só criou uma forma muito fácil, muito simples, de que qualquer pessoa no mundo consiga fazer um exame de sangue. Então, funciona basicamente como uma cápsula. Né? A ideia é bem simples. Você vai à farmácia, você precisa fazer um exame de sangue, o farmacêutico preenche os seus dados num aplicativo, que pode ser um aplicativo web, Android ou iPhone. Ele escolhe o exame, ele preenche uma série, um questionário sobre aquele exame, responde várias coisas sobre aquele exame. Ele tira uma foto do paciente com o documento por uma questão legal, né? Os advogados pedem isso por causa da Anvisa. E basicamente, ele coleta uma gota de sangue do seu dedo, coloca dentro da cápsula e insere a cápsula no equipamento. Essa gota de sangue, quando eu falo uma gota de sangue, eu estou falando de uma coisa entre 10 microlitros a 50 microlitros, então é bem pouquinho, pode ser 1 ou 2 gotas de sangue, dependendo do tipo do sangue de cada pessoa. Bem, o que o High Lab faz é digitalizar essa amostra de sangue, tá certo? A gente faz uma cópia digital disso, a gente envia isso para a internet. Na nuvem, a gente tem um sistema de inteligência artificial que foi desenvolvido aqui em Curitiba, que a gente chama de C4.0. O C4.0 analisa isso automaticamente, né? E depois disso a gente tem uma equipe de biomédicos, de especialistas humanos, que também fica aqui em Curitiba, que analisa isso junto com o C4.0. Em questão de 5 a 10 minutos, se for um exame de gravidez, ou 20 minutos, se a gente está falando de uma coisa mais complicada, como o vírus Zika, né? Você tem um resultado. E quando eu falo um resultado, eu não estou falando só de um número, tá? Eu não estou falando só de um aparelho de glicemia que vai te dar um número 100, 120 e assim por diante. Eu estou falando, na verdade, de um laudo assinado, né? Então aqui a gente tem um exemplo, um laudo que te dá um resultado, que te explica esse resultado e que sai assinado por uma série de especialistas da RAI. E basicamente é um laudo que tem valor clínico. É um laudo que você pode levar para o teu médico, é um laudo que você pode levar para um hospital, é um laudo que funciona igual o laudo de qualquer outro laboratório, com a diferença que a gente explica um pouquinho melhor os resultados. Né? A gente não só cospe números lá e referências, mas o nosso sistema de inteligência artificial também explica para o paciente qual que é o resultado. Né? Você pode sair com aquilo impresso, pode sair com aquilo no aplicativo. Bem, os exames que a gente consegue fazer com isso, sempre com a mesma experiência. Aqui a gente tem alguns deles, não está dando para ler muito bem, mas eu posso falar. A gente faz desde exames de gravidez, a gente faz colesterol, a gente faz triglicerídeos, a gente faz glicemia, a gente faz hemoglobina glicada, vitamina D, HIV, dengue, zika, chikungunya, marcadores tumorais como o PSA, marcadores renais, marcadores cardíacos que resolveriam e salvariam talvez o seu José. A gente faz um monte de exames. Aqui dá alguns exemplos, tá certo? Mas assim, é só para... Eu perdi a conta, pessoal, desculpa. Bem, o ponto importante, né, é que todos esses exames são feitos do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. E o mais bacana disso tudo, e eu acabo sempre esquecendo, mas eu lembrei agora por acaso, é que é o nosso modelo de plataforma, que é sobre isso que eu estava falando, como a gente monta a plataforma. Né? E lembrem, eu dei o exemplo da Nespresso, mas o exemplo da Nespresso não é 100% bom, porque a Nespresso é uma coisa de grife, tá certo? A Nespresso é uma parada que é bacana, o estilo da Nespresso é tudo sobre luxo, quando você vai numa loja da Nespresso é tudo luxo, não estou criticando, é bacana, tá? Mas é como eu sempre falo, a saúde não é uma bolsa prata, certo? Então você não pode tentar, não dá para gourmetizar a saúde. A saúde ou ela é para todo mundo ou ela não, alguma coisa está errada. Bem, qual é o nosso modelo?
A gente entrega os equipamentos, os HiLabs, de graça para as farmácias. Basicamente, a gente não cobra aluguel dos HiLabs quando a gente entrega para as farmácias. Por isso, inclusive, que tem um HiLab em Manacapuru, né, no interior do Amazonas, como tem um HiLab aqui em Curitiba, como tem HiLabs em São Paulo e assim por diante. Então, a gente não cobra aluguel do equipamento, a gente não vende as cápsulas, a gente entrega as cápsulas sem custo nenhum para as farmácias e, basicamente, a gente só cobra pelos exames. E aí é uma coisa bacana, porque é uma coisa bem interessante. O maior custo de um exame laboratorial tradicional é logística. Né? É porque, na verdade, quando você, por exemplo, faz um exame de sangue aqui em Curitiba, o teu sangue sai de Curitiba e vai para São José dos Pinhais. Ele não é processado aqui, mas aqui porque a gente mora em Curitiba. Mas, por exemplo, em São Paulo, tem alguns pacientes que o sangue vai até Minas Gerais, porque é mais barato processar em Minas Gerais, por exemplo. Então, se você pegar um custo hoje, um custo de um exame de sangue, 40% mais ou menos desse exame de sangue, do custo, é logística. É a passagem do sangue viajando de um lugar para outro. É tão louco isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem laboratórios que têm aviões. Literalmente, o laboratório tem um avião para ficar transportando sangue. E fora a logística, né, tem um outro custo muito importante, que é o cafezinho. Né? Esse é um defeito do HiLab, a gente não serve café depois dos exames. Quando você vai no laboratório, ele tem um prédio, né? Um prédio bacana, né? E aí você tem que ir lá, de repente, se você está num laboratório de marca, você toma até um cappuccino bacana depois, no outro já é só um biscoitinho de água e sal. Mas o ponto é que você tem um custo alto aí. Só para vocês terem uma ideia, quando você entra num laboratório de análises clínicas normal, mais barateza, assim, R$20 é o custo só de você entrar, só para coletar teu sangue. Ninguém fez exame nenhum. R$20 é o custo que o laboratório tem só para te atender, anotar e tudo mais. No laboratório de grife, esse custo já aumenta para R$50, R$60 e assim por diante. E é por isso que a saúde acaba ficando tão cara. A gente não tem esse custo com o HiLab. O HiLab, a gente não paga o aluguel da farmácia. O nosso equipamento é dado de graça, as cápsulas são dadas de graça, mas a gente não tem esse custo logístico e a gente não tem que gastar café. O café parece barato, mas cafés são caros, quando você põe ele na conta toda. E quando a gente economiza tudo isso, a gente consegue fazer exames de sangue que são mais baratos. Quando a gente começou, eu apresentei o HiLab a primeira vez em 29, 28 de junho do ano passado, eu comparava o HiLab com os laboratórios mais caros do Brasil, né? Que era até uma comparação injusta, porque eles são bem caros, mas assim, a gente vem baixando. Né? Então hoje a gente já tem preços que já são bem próximos dos planos de saúde, a gente tem alguns exames nossos que, se a gente para pensar, poderiam até funcionar no SUS, né? Mas no final do dia, a gente vem conseguindo reduzir os custos. E aí entra uma outra coisa muito legal, que é mais importante, porque a minha ideia nem é fazer exames tão baratos assim, né? A ideia da RAI não é fazer exames baratos, a ideia da RAI é mais simples, é fazer menos exames, mas menos exames para mais pessoas. Eu não sei se vocês já pensaram, mas quando você vai no laboratório, você nunca sai com um exame só, você sai com 20 exames, 30 exames, 50 exames, 100 exames, né? E isso acaba fazendo a conta ficar cara. Então, o grande truque do HiLab é que a gente está querendo quebrar essa ideia. Não tem nenhuma justificativa, não existe nenhuma justificativa no mundo para você fazer um monte de exames. Né? Não tem nenhum guideline médico que pede para você fazer 10 ou 20, 30 exames diferentes no paciente. As pessoas fazem isso, os médicos fazem isso por causa de todo o processo. Porque você não vai ficar pedindo para o paciente ir e voltar do laboratório 1000 vezes. Né? Então, você acaba se acostumando com isso. Com o HiLab, a gente consegue ter uma decisão muito mais rápida. A gente consegue fazer muito menos exames. E é na redução de exames, de fato, por paciente, que a gente gera grande economia. Só para dar um exemplo simples, um teste hoje de dengue nosso, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, deve custar o quê? Uns R$100, mais ou menos, R$80, uma coisa assim. No mesma cidade, lá em Campo Grande, no laboratório, o teste está custando R$400, R$500, o mesmo teste. Então, esse é o tipo de economia que a gente está fazendo. Né? Esse é o tipo de ideia que a gente está fazendo e que permite, de repente, que todo mundo tenha acesso à saúde. Bem, e aí todo mundo pergunta, mas funciona? Né? Porque, bem, gerar o resultado é fácil. A questão é se funciona. Bem, para isso eu tenho esses números aqui, tá certo? O lado roxo é o HiLab, o lado verdinho aí é o laboratório convencional. Esse aqui é um teste de HIV. A gente está falando aqui sensibilidade, especificidade e acurácia, tudo 99,9%, mais ou menos parecido. Então dá para pensar alguém olhando e falando, tá, o HiLab funciona tão bem quanto o laboratório convencional. Rubéola, né, IgG é um tipo de medição de analito da rubéola. Sensibilidade, especificidade e acurácia, se vocês olharem, o HiLab é até um pouquinho melhor em alguns pontos, ponto para a gente, bacana. Vitamina D, essa é uma comparação embaixo ao HiLab, em cima aqui é o padrão ouro, é o melhor laboratório dos Estados Unidos. Se vocês compararem, bacana também, os nossos números são bem legais. Né? Hepatite C,
os nossos números também parecem muito bem legais. Então, quando você vê esses números, dá para falar, pô, legal, o HiLab é tão bom quanto o laboratório convencional. Mas isso é mentira. Né? Isso é mentira, gente, porque todos esses números que eu estou mostrando aqui para vocês consideram que o paciente teve acesso ao laboratório. Então, sim, é verdade. Se você pensar que o paciente consegue pagar o exame de rubéola ou ele tem um plano de saúde, sim, o laboratório convencional é tão bom quanto o HiLab. Ou o exame de vitamina D, se o paciente tem, sei lá, R$200 para fazer o exame de vitamina D de um laboratório convencional, em vez de R$50 para fazer o nosso, pô, legal. O laboratório convencional é tão bom quanto a gente. Hepatite C é a mesma coisa. Mas isso não é verdade, porque a maioria das pessoas não tem acesso a isso. E aí, só peguem aqui hepatite C, vejam, nesses números é tudo igual, mas quando a gente olha os números de hepatite C de verdade no mundo, né, a gente vai perceber o seguinte, que no Brasil a gente tem 1,4 a 1,7 milhões, vamos colocar uma média aí, 1,5 milhões de pessoas que têm hepatite C e não sabem que têm hepatite C. Tá certo? E que não sabem. 1,5 milhões só tem 289 mil casos notificados. E isso que o governo faz um monte de propaganda sobre hepatite C. Né? Mas a maioria das pessoas não tem. Hepatite C é uma doença que mata. Né? É uma doença que mata. Ela mata, é uma doença silenciosa, ela demora para matar uns 20 anos, né? Mas ela mata. E ela tem cura. Isso que é o pior. E pior que isso, ela tem cura e a cura é de graça no Brasil. O SUS paga. É de graça. A cura é de graça. Só que, basicamente, a turma de análises clínicas deixou aí 1,5 milhões de pessoas sem saber disso. Né? Então, isso no Brasil. Só que, veja, o Brasil não está nem tão mal, porque no mundo a gente vê que 3% da população mundial tem hepatite C. Né? Então, que aí entra aquela questão. O Brasil não está nem tão mal. 3% da população mundial tem hepatite C e não sabe. 3% da população mundial vai morrer eventualmente, vai precisar de um transplante de fígado em algum momento e vai morrer, simplesmente porque não tiveram acesso a um exame de sangue que é super simples, na verdade. Né? Mas é isso que acontece. Então, essa talvez que seja, quando a gente pergunta se o HiLab funciona ou não funciona, esse é o número que eu gosto de mostrar. O outro número é bacana, é um número científico, é um número legal, é um número que tem seu valor, mas esse é o número verdadeiro. Né? A grande vantagem, ou por que o HiLab é melhor, não é porque a gente tem uma acurácia melhor, uma sensibilidade melhor, uma especificidade melhor. Não é isso. A gente é, entre aspas, melhor porque a gente consegue dar o mesmo acesso laboratorial para um paciente aqui em Curitiba e para um paciente lá em Manacapuru, um paciente no interior do Acre, um paciente que esteja na África, um paciente que esteja na China ou nos Estados Unidos. A gente hoje talvez o único laboratório de análises clínicas do mundo que não diferencia pacientes pensando no plano de saúde ou na classe social. E é essa a principal diferença do tipo de tecnologia que a gente faz. E isso é só o começo, na verdade, porque fora isso, eu sempre acabo esquecendo de comentar, a gente tem, junto com isso, uma solução de Big Data. Né? Então, o que acontece? Tudo aqueles questionários que a gente vai perguntando para os pacientes quando a gente está fazendo os exames, tudo isso vai para a internet, né? Tudo isso vai para a nossa nuvem. E, junto com isso, o C4.0, né, que é o nosso sistema de IA, está analisando tudo isso. E isso nos permite gerar uma série de respostas para perguntas que a gente nem faz hoje. Né? Então, sei lá, por exemplo, quando vai ter a próxima epidemia de dengue ou de zika, por exemplo. A gente tem algoritmos hoje que nos permitem indicar isso. A partir do primeiro, segundo paciente, a gente consegue estimar pela distância geográfica deles se ali vai acontecer alguma coisa. A gente acompanha onde os pacientes andam, onde eles vivem. Então isso também nos permite acompanhar. A gente consegue fazer questionários para tentar, por exemplo, ser mais preciso, identificar se um paciente precisa testar para hepatite C, ou se ele precisa testar para fazer um teste de HIV, por exemplo, ou até mesmo um teste de gravidez. Só para ter um exemplo, enquanto nos laboratórios normais o índice de positivo em gravidez é tipo de 10%, 5%, o nosso índice no HiLab é de 30%, 40%. E isso acontece pelo seguinte, não é porque a gente tem um truque para achar mais gestantes, não é isso. É porque a gente faz perguntas antes de fazer o exame. E se a paciente, antes das perguntas, o questionário sugere que ela não precisa fazer um exame de gravidez, a gente sugere a ela para não fazer. Né? Porque no final do dia, o que a gente está tentando fazer, apesar de parecer maluquice, né? Parecer meio hippie e achar que, porque no final a gente ganha dinheiro fazendo exames de sangue, mas o grande ponto é que a gente não quer fazer exames de sangue desnecessários. A gente quer fazer exames de sangue para todo mundo, mas sem fazer exames de sangue desnecessários. Então esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de coisa que a gente consegue fazer quando a gente tem a inteligência artificial rodando. Bem, pessoal, eu acho que
Ah, claro, sempre esqueço. Tá. Como é que a gente escolhe os exames de sangue da RAI, né? Que eu mostrei ali uns 40 e eu acabo esquecendo. É baseado nisso aqui. A gente só quer resolver 4 problemas no mundo. Mortalidade infantil, mortalidade materna, doenças transmissíveis e doenças crônicas. Então, basicamente, a gente, no nosso ponto de vista, também é o da ONU, a Organização Mundial de Saúde, esses são os 4 grandes problemas do mundo. Né? Sempre que a gente está falando de futuro da medicina, esses dias eu fui dar uma palestra de futuro da medicina, estava falando de longevidade, até o pessoal falou de Singularity University, o pessoal está falando hoje de mortalidade, esse tipo de maluquice. E é verdade, eu também acho que vai dar tudo isso certo. Mas no final do mundo, no final do dia, a maioria, ainda tem um monte de gente no mundo morrendo, um monte de crianças morrendo, um monte de mães morrendo, um monte de pessoas morrendo de doenças transmissíveis totalmente absurdas. Hoje, só para ter uma ideia, no Brasil a gente tem 40 mil novos casos de HIV por ano. HIV é o tipo de doença que, se a gente tivesse realmente acesso a análises clínicas em todo lugar, né, se a gente tivesse diagnóstico rápido, talvez nem precisasse a gente criar uma cura. É o tipo de doença que acabaria por si só acabando identificando rápido a doença e diminuindo as transmissões. Mas elas ainda existem. Se você chegar na África, nossa, são números absurdos. Na África, gente, a maioria das transmissões de HIV nem são entre relações sexuais, é da mãe para o filho, simplesmente porque eles não conseguem fazer um pré-natal, eles não conseguem fazer um exame de sangue simples. Né? Embora a gente, como eu comentei, testes de HIV existam uns montes com acurácia de 99,9%, mesmo assim 50% das transmissões de HIV na África se dão de mãe para filho. Né? Então, quer dizer, a paciente está grávida, então é óbvio que ela vai ter um filho, é um teste super simples e mesmo assim acontece. E se vocês acharem que não acontece no Brasil, não é bem assim. Só para ter um exemplo, sífilis, que é uma doença que tem, sei lá, milhares de anos, sífilis congênita, né? Sífilis que o bebê recebe da mãe, basicamente é transmitido da mãe, ainda existe no Brasil. Não existe no mundo todo, na verdade, mas no Brasil ainda existe. Porque a gente só testa as mães, as gestantes, 30% a 40% das gestantes para sífilis. Sífilis mata também, né? Só para comentar, e está acontecendo. Então, essas 4 doenças, esses 4 tipos de problemas aqui, é o que determina os exames que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu acabei de lembrar, exame de anemia para crianças. Por que a gente faz? Porque a anemia mata crianças. Né? Por que a gente faz todos esses testes de pré-natal, como sífilis, para evitar que os bebês morram? Mortalidade materna, mesma coisa os exames que a gente faz para as mães. Doenças transmissíveis, é bem óbvio, né? Dengue, zika, chikungunya, HIV, esse tipo de abordagem. E doenças crônicas, perfil lipídico, né, que é o colesterol, triglicerídeos, ou hemoglobina glicada para diabetes, mesmo vitamina D para outros marcadores tumorais, é justamente para a gente permitir que todo mundo tenha acesso à saúde. Bem, eu acho que é isso, gente. Como eu comentei, é uma tecnologia, apesar de hoje ela estar um pouquinho já espalhada e tem várias empresas do Vale do Silício envolvidas com a gente. É uma tecnologia 100% curitibana, nasceu aqui, né? E eu acho que é isso aí. Quem tiver alguma curiosidade, quiser saber, highlab.com.br é o site, dá para vocês saberem um pouquinho mais até onde e quiserem fazer um exame de sangue aqui em Curitiba, tem algumas farmácias. Beleza? Valeu, pessoal.